Fala, produtivos, aqui é o Marcos, da Cubo Produtividade, e eu vou fazer uma série aqui para vocês, uma série voltada para CRM, né? E falar bastante do nosso produto, que é o Trinity Suite, que é um CRM bastante completo do ponto de vista tecnológico, né? A gente teve o cuidado de embarcar nessa tecnologia, nessa ferramenta, uma série de componentes que nós precisamos estar utilizando no dia a dia, né? A gente teve um cuidado, um preciosismo de fazer com que essa ferramenta fosse diferente das ferramentas que existem no mercado em termos de CRM. Só para vocês terem noção do contexto dessa história de CRM, CRM é um assunto que já é falado há mais de 20 anos no Brasil, mas que agora, por conta de softwares gratuitos e por conta de aplicações muito mais acessíveis, ele está se popularizando. No entanto, apenas 6% das empresas no Brasil utilizam CRM. E eu sou apaixonado por produtividade e apaixonado por tecnologia e consegui juntar essas duas coisas para fazer uma entrega daquilo que eu considero que é a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a melhorarem a sua rotina e a sua produtividade através de embarcar tecnologias dentro da sua operação do dia a dia. E o Trinity, então, eu queria começar falando sobre o Trinity. O Trinity, ele é um software de CRM, a palavra, o nome Trinity vem de Trindade, né? E eu acredito muito nessa força. E se você pegar as principais filosofias do mundo, todas elas têm uma ideia relacionada à Trindade sobre a criação do universo, né? Então, esse foi o primeiro propósito, porque a gente está querendo sempre estar criando, construindo, crescendo, evoluindo. Essa é a mensagem que essa Trinity quer passar. E suíte, o que é uma suíte, né? É um lugar onde eu consigo encaixar várias coisas, né? Então, eu tenho uma suíte que eu consigo plugar, são vários canais que eu plugo ali e posso gerar mais recursos e mais soluções a partir disso. Então, voltando, eu queria contar um pouco da história. A Cubo sempre teve uma necessidade muito grande de tecnologia, uma dependência muito grande de tecnologia, porque a gente nunca objetivou ter uma equipe muito grande, a gente queria ter uma equipe pequena. Essa equipe tinha que ser enxuta, mas ao mesmo tempo produzir resultado extraordinário para os nossos clientes, resultados acima da média, né? Então a forma de a gente conquistar isso é através de conhecimento e de tecnologia. Eu acho que quando você une essas duas coisas, você forma então uma trindade de novo. Então você tem ali o conhecimento, você tem a tecnologia e você tem o teu objetivo que você quer alcançar. Você unindo essas três coisas, você chega lá, né? Então a gente usava muitos softwares, aplicativos distintos, que também não tem nada de errado nisso, mas em termos de tecnologia, é sempre desejável que você utilize o mínimo de sistemas possíveis, né? Que você tem que concentrar a maior parte das coisas em uma única solução, porque é, sempre que você divide, né? Às vezes não é possível, mas sempre que você divide, você tem algum nível de retrabalho ali. Então a gente tem essa ambição de que o Trinity seja uma ferramenta única, ou pelo menos que ela siga o Pareto aí, 80-20, né? Ou seja, o que é o método de Pareto? É que 80% daquilo que você precisa fazer, você possa fazer pelo Trinity, e apenas 20% daquilo que não tem tanto impacto, você faça fora do sistema. Então, essa é o princípio, e essa série ela vai trazer então para vocês não só um tutorial. Eu queria que que essa série não fosse apenas um tutorial de uma ferramenta, mas que ela também trouxesse conhecimento, estratégias de como utilizar essa ferramenta para que você possa ter mais resultados, né? Então, agora eu queria falar para vocês sobre CRM. O que é um CRM? Então, em tese, o software CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente, né? Customer Relationship Manager. É a sigla em inglês, como é a sigla em inglês para vários itens de tecnologia, né? E o CRM surgiu, sei lá, uns 20 anos atrás, principalmente para a indústria financeira, né, que são os grandes bancos, né, e também as empresas de viagem. O que acontece? Esse pessoal começava a fazer promoções de marketing, muito investimento em marketing, fazia bônus, dava prêmios para as pessoas e baseado em nada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quem juntar, sei lá, X pontos no cartão de crédito ganharia, sei lá, uma viagem de aventura.
Aí eles descobriram que nem todo mundo gosta de viagem de aventura. Então era um prêmio, né? De repente eu não gosto de viagem de aventura e eu recebi um prêmio que não tinha nada a ver comigo. Não me entusiasmava, não me engajava para poder eu querer alcançar aquele objetivo para ganhar aquele prêmio. Então a gente precisa conhecer o consumidor, aí daí surgiu a necessidade de saber os hábitos de consumo do meu cliente de coisas que não são relacionadas ao produto que ele compra de mim. Então, o que que ele gosta, né? O que que esse cliente gosta, para que time ele torce, quanto ele é, quais são os valores dele, o que que ele, se ele é ligado à família, não é ligado à família, quais são os principais interesses desse meu consumidor. E aí isso era feito de forma manual, era impossível. E aí começou-se a fazer os primeiros sistemas de CRM para poder registrar essa informação. Esse conceito foi se ampliando e lá para década de 90, mais ou menos, 1990, mais ou menos, aí começou-se a falar de vendedores que, quando eram muito bons, eles faziam essas anotações em suas agendas de papel. Então, eles tinham ali o time de futebol, qual dia da semana que o cara gostava de receber visita, que tipo de valores o cara tinha, hobbies e tudo mais. Um bom vendedor, aquele cara de campo que era um bom vendedor, ele anotava isso na sua agenda. E quando ele, antes de voltar para a visita naquele mesmo cliente, ele sacava da agenda dele, consultava o que ele tinha anotado a respeito daquele cliente e começava a conversa. E isso gerava muita empatia, porque a pessoa fala assim: nossa, esse cara lembrou, né, que meu filho está fazendo uma faculdade, XPTO, ou que eu gosto do time tal, ou lembrou que minha mãe estava doente a semana passada. Então, essas coisas geravam empatia com o vendedor e ele acabava criando um rapport e vendendo mais por conta disso. Só que aí o vendedor saía da empresa e aí esse relacionamento se perdia. Então, por exemplo, eu tinha esse relacionamento com o cliente, meu vendedor tinha, a empresa é que investia nisso, então esse ativo era perdido no momento que o vendedor ia para uma outra empresa, às vezes até para o concorrente, e levava toda essa história junto com ele na agenda dele. Então as empresas começaram a perceber que era importante que elas tivessem também o registro dessas informações em um sistema, para que se isso acontecesse, não precisasse retomar todo o relacionamento, mas eu poderia dar sequência naquele relacionamento a partir da onde parou, né? Então, às vezes eu tinha já feito, principalmente para produtos de venda consultiva, que são produtos de ticket alto e ciclo longo, fazia cada vez mais sentido ter essas informações, porque às vezes ele começava um relacionamento com o cliente, eu vou falar principalmente na minha área, que é a área de software, se começava um relacionamento com o cliente, você não fecha hoje para amanhã. Às vezes demora 3 meses, 6 meses, um ano, às vezes até mais de um ano para você fechar um cliente. E aí, se por algum motivo esse vendedor que estava fazendo esse trabalho, ele tinha uma interrupção, é, ele levava embora esse relacionamento e eu tinha que começar de novo, né? No marco zero, para poder construir de novo todo esse bate-papo com aquela empresa para poder ir engajando ele novamente até conduzir ele para o final e o fechamento da venda, né? E aí, isso só era possível através de tecnologia. Então, os CRMs foram se aumentando, as empresas de software foram cada vez mais fazendo mais softwares voltados para isso, e hoje, de fato, a gente está numa época onde você tem desde CRMs gratuitos até CRMs ainda bastante caros, né? Dependendo o que faz variar esse valor tem a ver com a infraestrutura, com a quantidade de parâmetros e configurações que o sistema permite, e a marca, né? O quanto que essa empresa tem de história e tudo mais. E aí é isso aí. E é nessa onda, então, que nasceu o Trinity Switch. E hoje o Trinity não é o sistema mais barato do mercado, mas também está longe de ser o mais caro. Só que eu acredito, pelo que eu conheço, a maior parte dos CRMs bons do mercado, eles não são nacionais, não tem muitos sistemas de CRM brasileiros. Então, isso já é uma vantagem, né? Porque é suporte nacional, preço em real, política econômica, não tem tanta variações, né? Por exemplo, se você compra um software que a licença é em dólar, e aí a gente sofre o dólar aumenta, a gente tem um impacto muito grande no preço dessa mensalidade, ao contrário, se for nacional, a gente não vai ter tanto esse risco, né? Então, essa é uma grande vantagem. A outra vantagem de ser brasileiro é que a gente conhece os nossos problemas, na verdade. Então, a gente sabe aonde a gente tem dificuldades. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Por exemplo, nós podemos buscar de forma automatizada os dados da empresa a partir de uma digitação do CNPJ. A maior parte dos CRMs que eu conheço não tem essa funcionalidade, tá?
Segunda coisa, nós temos uma formação tributária sobre produtos muito complexas e muitas vezes os orçamentos, o orçamento ainda faz parte da jornada do CRM, ainda não foi para o RP, que é o RP é o software de gestão empresarial, né? A gente tem muitas empresas pedem, por conta da questão tributária, porque isso altera o preço, o preço final do produto, eles pedem que isso seja colocado ainda na fase de proposta, na fase de orçamento, né? E o Trinity tem essa funcionalidade, enquanto nenhum outro software de CRM que eu conheça tem essa possibilidade de calcular, por exemplo, IPI e ICMS ainda na fase de CRM, vamos dizer assim, antes de migrar para o ERP. Então, isso é muito interessante também, né? Uma vantagem que a gente tem também é que o Trinity ele foi desenvolvido, nós estamos em 2023, ele foi desenvolvido, já tem uns 5, 6 anos mais ou menos que ele foi desenvolvido, mas comercialmente mesmo falando, ele começou em 2020, bem no início da pandemia que nós começamos a comercializar o Trinity. Então, nós fizemos um benchmark bastante pesado para entender como que eram os outros CRMs. Então, todas as boas práticas que a gente viu em outras soluções, a gente trouxe para nós e melhoramos. Eu costumo dizer assim que é bom a gente ser igual o japonês, né? O japonês, ele não inventa quase nada, mas ele melhora quase tudo. Então, tudo que ele pega, ele copia e melhora, né? E a gente meio que fez isso também. Identificou aquilo que era uma boa prática em outras soluções e trouxemos para a nossa de forma melhorada e mais com a cara da nossa gente, que é o Brasil, tá bom? Pessoal, espero que vocês possam entender. O objetivo disso aqui é para que vocês entendam o valor do CRM, quanto que ele pode ser importante para o teu negócio, independentemente do teu tamanho, tá? Eu acho que a empresa, essa é uma crença minha, eu não estou puxando sardinha para o meu lado, estou falando de forma séria, não precisa nem ser o meu software, pode ser qualquer outro CRM, mas eu acredito o seguinte, se você vai abrir uma empresa, você tem que abrir a empresa, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um contador, você tem que ter um RP, porque você vai precisar emitir nota fiscal, emitir boleto, controlar financeiro, e você tem que ter um CRM, porque não existem empresas que não tenham área comercial. A empresa só existe, toda empresa é uma empresa de venda. Ou seja, se eu sou um sapateiro e não vendo, isso é só um hobby para mim, não é um negócio. Um negócio só se torna um negócio quando eu tenho uma área comercial e eu vendo. E a partir do momento que eu tenho uma área comercial, eu preciso cuidar desse relacionamento, eu preciso cuidar dessa gestão, porque senão eu perco performance, eu perco produtividade, eu perco volume de conversão de cliente, tá bom? Essa introdução eu quis fazer essa introdução, mas agora a gente vai, de fato, agora para ir conhecendo o software e fazendo uma relação, um paralelo com cada módulozinho que eu for trazendo aqui para você, eu vou fazer um paralelo com a prática sua do dia a dia e como que ela pode melhorar a sua vida, beleza? Até a próxima, valeu!